Olá, eu sou Deusi Mantovani, estamos aqui em mais um programa Alquimia da Vida e hoje vamos falar sobre um tema que ao mesmo tempo que é muito simples, é bastante interessante e complexo, que é o elemento água. Nós vamos falar sobre a água. Mas primeiro eu vou falar sobre os nossos patrocinadores, Reidrate, que é uma marca de cosméticos que você encontra em todas as lojas da Drogaria São Paulo, nosso parceiro, e também os florais Deuseluz, né, que os florais que reintegram o ser com a natureza. E é sobre esses florais de água que nós vamos conversar hoje. Vocês sabem que a água é muito importante, que foi a água que deu vida no planeta, né? A água, o elemento água que trouxe a vida para o nosso planeta. E o ser humano, ele é quase 80% dele água, nós somos constituídos de água. Quando a célula embrionária é quase 95% de água. Então, por que trazer esse tema, né? Contar um pouquinho da história dos florais, porque a gente estava trabalhando pesquisas, né? Como vocês já sabem, eu fiz um trabalho de pesquisa científica para minha pós-graduação sobre os florais de água, foi da onde surgiram os florais feitos somente de água. Então eu estava fazendo pesquisa sobre isso, os mentores chegam e falam, você vai trabalhar com as aguinhas, ai a água. E eu assim, sem entender muito bem o porquê, quando nessa mesma época eu estava fazendo o TCC justamente na faculdade, eu falei, bom, vamos falar sobre florais, sobre pesquisas sobre a água, e comecei a pesquisei bastante sobre isso, e aí a pesquisa foi encaminhando. Quando eu cheguei nos florais de Bach, a gente sabe que um floral chamado Rockwater, do sistema dos florais de Bach, né, da onde originou todo o conhecimento dos florais, foi o Dr. Bach que ensinou a gente a fazer floral. E aí, o Rockwater me chamou muita atenção porque era o único floral feito exclusivamente de água. Não tinha flor dentro do floral, né? E ele me trouxe a ideia, eu falei, gente, se o Dr. Bach faz um floral exclusivamente feito de água, e por que não eu posso também, né, já que estamos estudando as águas, estudando toda essa forma da água absorver informações, né, porque ele absorve energia, quantum energético, ela retém, armazena esse conteúdo dessas informações e ela transmite para a pessoa que beber essa água, ingerir essa água, estas informações. Então eu falei, como assim? Olha a importância desse elemento, né? Que depois vocês vão ver que eu acabei escrevendo o livro dos 4 elementos pela editora Madras, né? Quem tiver curiosidade depois vai procurar, falando sobre a água. Mas até então eu estava trabalhando a água mesmo no sentido de captador, armazenador e distribuidor de quantum de informação, de energia. E a gente sempre utilizou a água para esse tipo de coisa, né? Você faz uma água magnetizada, você dá o passe na água, faz aquela água de vibração, né? Gente que vai benzer a água benta, gente que vai usar a água na cabeceira da cama para magnetizar, a gente põe cromoterapia na água, enfim, a água, ela absorve, né? Tem um trabalho do Dr. Masaru Emoto, que todo mundo já conhece também, que ele fotografou os cristais de água com várias interferências diferentes na água, como os cristais de água como que eles ficam, né? Como que eles se distribuem, como eles criam essas formas geométricas. Então, se você colocar um copo com vibrações positivas, uma música clássica, por exemplo, uma vibração de amor, uma frase que seja escrita na água de informações positivas, os cristais vão se colocar de uma forma belíssima, harmônica, equilibrada. E se você colocar uma informação negativa, uma frase destrutiva, um pensamento ruim, uma vibração de raiva, de mágoa, de ódio, seja lá o que for,
uma música que desequilibre, aquela formação dos cristais não vai acontecer, ou vai acontecer de uma forma totalmente desequilibrada, desarmoniosa, né? Então, baseada nisso, a gente começou a fazer pesquisas com a água, e eu tive o prazer, né, de assistir uma aula com o Dr. Masaru Emoto, quando ele esteve no Brasil, ainda era vivo, num congresso, e depois ele selecionou algumas pessoas para dar uma aula, né? E eu fui participar dessa aula, e ele falou bem claro para todos que estavam lá que a gente nem morre, nem desencarna, a gente evapora. Nós somos tanta água que nós evaporamos quando desencarnamos. Eu achei isso muito interessante. Então, assim, como essa água, né, externa, pode interferir na nossa água interna. A gente sabe que o que está em fora é como o que está dentro, o que está dentro é como está fora, a gente está em sincronicidade e esse elemento trabalha esse tipo de vibração. E mais do que isso, né? Quando eu estava fazendo as pesquisas, eu me deparei com um pensamento muito interessante. A água, ela tem vibração e informação própria. Então, não é necessário você colocar informação na água. Por quê? Porque a água passa por experiências, né? A água chegou no planeta, o próprio Masaru Emoto e alguns cientistas da NASA falaram que a água chegou no planeta Terra através dos asteroides que caíram aqui. Então, muita coisa veio de fora. Então, a água chegou no planeta e ela passa por várias situações. A água vira nuvem, a água condensa, modifica, vira chuva, penetra no solo, fica lá como uma água subterrânea. Ela depois vai, né, através do caule, das raízes das plantas, vira uma seiva que depois você consome, você elimina através da urina, o outro animal que come a planta. Enfim, nós trabalhamos todo um ciclo da água muito intenso, né? O planeta trabalha essa água de formas muito diferentes. Então, como a água se manifesta? Ela tem essa memória nela, ela tem essa experiência nela. E por que não utilizar dessa sabedoria, dessa experiência da água na nossa vida, usar isso como um remédio? E foi aí que eu e o Idail, pensando a respeito, fomos pesquisar as 14 formas de expressão da água na natureza. Como ela se apresenta na natureza? Porque a energia de uma água da cachoeira é totalmente diferente da energia da água do lago, da água do pântano, né? Da água da chuva. A gente sabe que são energias diferentes e se você fizer uma análise química, é água, né? Então, a água, ela possui essas informações. Eu achei isso muito interessante, comecei a pesquisar. Foi aí que surgiu essa linha dos florais de 14 formas de água. E a gente sabe que na psicologia, as águas, né, dentro da metafísica, dos conhecimentos de somatização, a água tem a representação do nosso emocional, né, das nossas emoções. Então, o quanto a gente poderia estar curando as nossas emoções através da força do conhecimento, dessa qualidade que a água tem de ter vivenciado experiências e trazer para nós essa força interna através do elemento. Então, eu trouxe para vocês hoje algumas ideias para vocês entenderem o quanto é importante a gente beber água em primeiro lugar, quanto é importante a gente saber que tipo de água que a gente está ingerindo, não a parte química, fisiológica, mas também a parte energética, né? Que experiência, que bagagem, de que forma essa água vai mexer dentro de nós, né? Um exemplo, é a água do Rock Water. O Rock Water do Dr. Bach, né, que foi feito através de uma água da fonte, pura e simplesmente, era uma água de fonte. Então, o que que faz a fonte? A gotinha de água vai lá e rompe uma rocha, rompe um solo duro muitas vezes e sai do outro lado. Ela rompe as barreiras, ela rompe... Então, quando é que a gente vai beber dessa água, né? Um floral feito de água da fonte? Quando a gente tem que vencer as barreiras da nossa vida. A gente tem que ter uma energia para enfrentar as dificuldades, para ultrapassar as dificuldades, né? Vencer as barreiras, as pedras que se encontram no meio do caminho. Então a gente bebe a água da fonte, vai trazer essa força. Uma outra água que é interessantíssima de se falar,
A água da cachoeira. Imagine a aguinha, né? Eu falo para os alunos, mentaliza a gotinha de água lá. Ela vem no rio calmamente, daqui a pouco ela se lança, ela se joga lá embaixo, né? Muitas vezes um precipício que você não sabe a altura que vai cair. Ela se lança. Então é um floral que vai trabalhar o quê? A coragem, a ousadia, a força para você se lançar no desconhecido, se lançar na sua vida, se lançar em projetos, em relacionamentos e em coisas que você não sabe exatamente como vai se dar lá embaixo e precisa dessa força, dessa coragem para largar esse controle e se lançar, ter essa ousadia, essa felicidade, né? Então, a força da água da cachoeira, que é importantíssima para nós. Aí vem a água do riacho. O riacho tem uma característica, na realidade duas, muito sérias, muito fortes, muito visíveis. Primeiro que a água do rio, para quem já viu um rio, né? Ela não para. Ela tem um movimento contínuo, a água do rio ela não para, nunca. Então, quantas vezes nós precisamos tomar uma água dessa para não desistir no meio do caminho, não cansar ou não se desviar do rumo, porque a água do rio tem um rumo, ele sabe onde nasce, onde ele deságua, né? E ele tem um leito que direciona para onde a água tem que ir. Quantas vezes a gente tem que direcionar? Porque a nossa ideia vai para um lado, vai para o outro, a gente desvia do caminho, não tem foco, né? Hoje em dia todo mundo reclama da falta de foco, da falta de direcionamento. Ah, eu não sei para onde eu vou, não sei como eu vou. Então é uma forma, né? A água do riacho para você fortalecer esse rumo, saber onde vai, para onde vai, não esmorecer, não desistir, focar no seu caminho, ter força de vontade. Então, antes de dar a próxima água, a gente vai parar um minutinho para o recadinho do nosso patrocinador. Nós trouxemos hoje a linha vermelha do sistema Deus é Luz de Florais. E o que é essa linha vermelha? É a linha de limpeza e de proteção. Então, uma série de produtos aqui que você vai poder utilizar para fazer uma limpeza, um verdadeiro descarrego, tirar cargas negativas, energias negativas, tudo aquilo que você muitas vezes absorve dos ambientes. Tá aqui uma linha inteira para você. E além de fazer a limpeza, vai fazer a proteção. Então tá aqui, tem o sabonete líquido, tem spray, tem o floral, tem os cremes e tem a novidade que é uma floral em vela. Nós vamos falar sobre isso qualquer hora. Então aproveitem essa linha de limpeza e proteção que todo mundo tem que usar, já que o mundo aí fora tá complicado, e o Sistema Deus é Luz trouxe para você, ó, de presente esses produtos. Então, a água da chuva, por exemplo, a água da chuva, ela está lá, né? Tipo nuvem, e ela vai transmutar e vai virar chuva, vai vir para cá. Toda vez que a gente tem muitos pensamentos, tem muitas ideias e não consegue concretizar, trazer para a terra aquela energia, aquela força de realização. Água da chuva, olha que interessante. Aí vem a água da seiva, a seiva, né? A seiva das plantas mesmo, é a água transformada em vitalidade. É o sangue da planta, vamos assim dizer, né? É o que traz os nutrientes para a planta. Então, a água da seiva é a vitalidade pura, quando a gente precisa mesmo de uma energia vital e a gente está deficiente de energia. Vamos tomar água da seiva. Aí vem a água do mar, né? O mar é a nossa grande mãe, é o que acolhe. Toda vez que a gente quiser voltar para a nossa origem, porque foi a origem do planeta, né? A vida começou na água do mar. Então a gente precisa, às vezes, se voltar para si mesmo, para reencontrar o caminho, se reencontrar. Quem não, né? Durante a vida a gente passa por algumas situações assim. Então a água do mar seria maravilhoso da gente entrar em contato. O lago é aquela plenitude, aquela calma, aquela tranquilidade, né? A água do mar é aquela água calma, tranquila, e a gente usa o floral da água do lago para efetivamente se acalmar, né? A gente precisa ir para o lago, relaxar, tomar água do lago. O brejo é uma água que vai mexer muito com sentimentos, aflorar os sentimentos, porque é uma água rara. O brejo é uma água
que ela vem de vez em quando, ela aparece, de vez em quando ela não está aí, dependendo do clima, né, da época do ano, e a gente sabe muitas vezes que os nossos sentimentos precisam ser acolhidos, às vezes a gente usa coraças emocionais, não entra em contato com certos sentimentos. Então, quando isso acontecer, a gente toma a água do brejo, a floral da água do brejo, né? Depois vem a enxurrada. A água da enxurrada, imagina a força de uma água de enxurrada. Primeiro, ela só existe quando chove. E aí, quando ela vem com aquela força, né, ela vai varrendo tudo pela frente, empurrando tudo pela frente, ela vai levando embora. Então, quando temos questões na nossa vida, né, que a gente não consegue se livrar, empurrar para fora, tirar da nossa casa, da nossa vida, sejam pessoas, situações, problemas, água da enxurrada, vamos botar enxurrada para trabalhar. Depois tem um floral que é bastante importante para a gente, que é a água purificada. Eu fiz essa água purificada, esse floral, de água mesmo, que foi feita e transmutada pela Sabesp, água que a gente poluiu, sujou, era esgoto, e por um processo químico se transforma em água. É água aí da sua casa, água que você toma banho, faz sua comida, lava sua roupa. E é uma água que já virou esgoto, já foi esgoto, né? Então ela passou por um processo de purificação. A água passou por um processo de limpeza. Então toda vez que a gente tiver alguma coisa dentro de nós que a gente queira limpar, sejam emoções, sejam culpas, porque eu vi que um floral ele é extremamente poderoso para eliminar culpas, coisas que a gente sujou, fez errado no passado, quer se livrar, quer limpar. A água purificada, inclusive fisicamente, efeito colateral de remédio, efeito colateral de quimioterapia, eu uso muito o floral de água purificada para fazer essa faxina mesmo, né? A água da búlica. A búlica, para quem não sabe, é uma poça d'água. Eu colocava o nome de água da poça, todo mundo, eu vou tomar uma água poça, achando que era uma água suja, logicamente que não. A búlica é aquela poça de água que forma nas pedras da cachoeira. E ela permite que você, quando o sol bate, vire um espelho. Os magos da antiguidade usavam muito a búlica para fazer a leitura do futuro. Então essa água faz se refletir ao sol, você se reflete nela e você se enxerga nela. E muitas vezes a gente não está enxergando alguma coisa, ou em alguma situação, ou em si mesmo. A gente às vezes, né? Pô, será que a pessoa não se enxerga? Às vezes a gente não se enxerga mesmo, né? Precisa desse trabalho de autoconhecimento. Então a água da búlica é muito legal para isso. A água subterrânea vai no nosso subterrâneo. Qual seria o nosso subterrâneo pessoal? As profundezas do nosso inconsciente. Então a água subterrânea ela vai até o subconsciente limpar o que está lá, normalmente traumas, memórias que a gente não quer dar conta no momento, questões que a gente não lidou, não elaborou emocionalmente falando. Então a água subterrânea ela vai, né? O floral dessa água é poderosíssimo para estar limpando essas memórias, esses traumas, tudo que está guardado no nosso inconsciente que a gente não deu conta de resolver. E aí vem a água do orvalho, que faz uma transmutação pessoal, desperta a nossa consciência superior, faz a gente se ligar, né, com a espiritualidade maior. A água do orvalho, o orvalho é sutil, é a água da forma mais sutil, que faz essa transmutação, né? Então ela traz uma abertura de consciência, uma mudança de padrão vibratório. Então a gente vai tomar essa água quando a gente passar por um processo de iniciação, quando a gente estiver num trabalho de autoconhecimento para expandir a nossa consciência, efetivamente entrar em contato com essas energias mais sutis. Então ela é importantíssima para isso. E por final, a água das brumas. A água das brumas faz a pessoa manter a identidade dela mesmo em situações adversas a isso. Então, poxa, se eu tenho uma característica em mim, né, ou eu sou de uma forma que muitas vezes não é aceita pela sociedade ou pela família, ou no meu trabalho, ou eu tenho ideias, quero manter aquela minha integridade, aquela minha individualidade, aquela minha forma de pensar, forma de ser, e eu estou sendo, né, repudiado, repelido, excluído de alguma forma pelas outras pessoas, é a água das brumas. Então ela sustenta, né, a pessoa a ser quem ela realmente é de verdade.
Então, é um tratamento com essas águas que a gente pode trabalhar N mil maneiras de fazer a gente entrar em contato mesmo com as nossas emoções, mexer. Imagine você absorver uma água da natureza, a vibração dessa água da natureza e ingerir essa água. O que essa água não vai fazer em 80% de nós? Vai trazer muitas vezes a cura, a reintegração dessas energias que estão muitas vezes desequilibradas, essa conexão nossa com a própria natureza ou com a gente mesmo, vai trazer essa experiência que a água absorveu nesses milhares de anos que ela está no planeta. Ela vai trazer essa sabedoria interna na forma de vibração, na forma de energia. A gente vai consumir essa energia, essa água, e ao mesmo tempo vai trazer essa água para dentro de nós. A gente precisa lembrar que a gente é natureza também, nós somos natureza. A gente pensa, né, a água da natureza, mas nós somos natureza e ela faz parte, e nós fazemos parte desse ciclo da água também, enquanto sobrevivemos através da água, enquanto sobrevivemos, né, fazendo parte, porque a gente ingere a água, elimina a água. Quando eu falo, né, quando a pessoa desencarna, ela evapora, né, a gente deixa os resíduos aí, mas a água volta para o ambiente e a gente precisa entender esse processo, entender que nós fazemos parte desse processo. Então, agora, né, já que estamos assim num período de renovação, vamos beber água, gente, não só pela parte fisiológica, pela saúde, mas pela nossa saúde mental, emocional, energética, espiritual também. O quanto essa água vai trazer de informações positivas. E quem quiser, põe na garrafinha uma frase escrita, uma mensagem positiva, deixa o copinho com água recebendo vibrações de músicas edificantes, de preces, de vibrações de luz. Vocês vão ver que você se ingerir um copo com água dessa condição todos os dias, como o seu padrão vai mudar. Então esse era o recadinho de hoje. Hoje em dia a água não será mais a mesma para vocês que ouviram o programa, tomar essa consciência. A água não é mais a mesma. Um copo com água, você pega, faz uma mentalização positiva antes de tomar, antes de ingerir, você vai ver a mudança que você vai conseguir fazer em você e na sua vida. A alquimia da vida. Vamos fazer uma grande alquimia com tudo isso. E no Minuto Floral de hoje eu escolhi a água da cachoeira para trazer para vocês esta força de ousadia do se lançar. Vamos começar um ano aí com essa energia do novo, sem medo, sem apego no velho, a gente ter força, ter coragem de lançar mesmo a nossa energia em projetos, em situações, em relacionamentos que vão pedir com que você tenha essa força, essa coragem interna de fazer uma grande revolução na sua vida. Então, água da cachoeira, vamos tomar banho de cachoeira, vamos poder trabalhar esta energia, essa vivência desse se lançar de uma forma totalmente positiva, renovação com energia nova, começar o ano bem.